Laroyeixo, salve nossa quinta-feira sagrada, salve Papai Oxóssi, salve Papai Otolô, Okearô, arroba boi. E aí, pessoal? Muita chuva? Beleza? Bom, tô aqui com o meu kifá, ou café, alguns nomes que dá para esse pano árabe, né? E eu tenho muito orgulho de ter recebido isso num Festival Mundial de Juventude que participei na Argélia e fui presenteado com a juventude pela juventude palestina, esse pano maravilhoso que eu guardo com muito carinho e, uso ele hoje por N motivos, mas principalmente para mostrar empatia. Empatia. Empatia pelas crianças que estão sendo mortas, empatia pelas mulheres que estão sendo mortas, empatia por vidas que estão sendo ceifadas por N motivos. N motivos. Mas é preciso deixar muito escuro do que o Hamas fez. Foi um ato terrorista que matou cerca de mais ou menos 1.300 pessoas, 1.300 judeus, há estrangeiros no meio, mas foi um ato terrorista em solo israelita. Porém, contudo, entretanto, por mais que Israel tenha sido provocado e tenha visto isso como um ato de guerra, não dá a Israel, por mais que se tenha na literatura do direito internacional, não dá a Israel fazer o que está fazendo. Portanto, eu vou usar o meu kifá hoje em tom de protesto, em tom de solidariedade, principalmente ao povo palestino, que não são terroristas diferentes do Hamas, tá certo? Dito isso, vou chamar já o meu convidado, meu parceiro, o meu querido. Cadê ele? Já chamei aqui, ó, ele já está aqui, que eu vi que ele estava, ele está aqui, ó. Toda quinta-feira é isso. Toda quinta-feira é isso. Você já sabe como eu sou. Toda quinta-feira acontece isso. E ele entrou. E eu tô aparecendo ali. Vira a câmera, meu bruxo. É, tem que virar ali o troço. Boa noite, Meu velho. Osvaldo. Boa noite. Tudo bem? Colofé, meu velho. Colofé, Olorum, Colofé. Como é que você tá debaixo d'água? Olha, cara, agora não, né? Agora a gente se escondeu um pouquinho da água, mas muita água, né? Rapaz, nós vamos virar tudo sapo desse jeito. Bastante. O Blumenau tá. Meu querido, Parece que Deus tá querendo. Parece que Deus tá querendo lavar alguma coisa aí, cara. pois é, pois é, pois é. Meus queridos, minhas queridas, esse que está na tela é Osvaldo Marceneiro. Eu vou fazer um breve relato por que ele está aqui na tela comigo. O Osvaldo, em 1992, ele foi acusado de um crime bárbaro que aconteceu em Guaratuba, litoral do Paraná, onde, através, e aí ele vai contar para a gente um pouco o que aconteceu, mas, à época, ele foi acusado de ter o chefe de uma seita. Quando saiu a série, que é primeiro era um podcast, né, o caso Evandro, depois virou uma série na Globoplay, e quando eu vi a chamada Magia Negra, já me deu um ruim. E eu sabia que tinha alguma coisa muito estranha ali. E aí, tanto o Osvaldo como o Sete, e aí o Osvaldo pode me ajudar com o nome de todos eles, foram todos acusados por um crime que não cometeu. Por um crime que não cometeu. E aí eu coloco intolerância religiosa, eu coloco racismo religioso, eu coloco a imprensa à época que fez um trabalho de porco e
e o Estado do Paraná, né? O Estado do Paraná, através da Polícia Militar do Paraná, cometeram uma das maiores atrocidades no mundo jurídico, que foi colocar a culpa em uma quantidade imensa de pessoas em torno de um assassinato que não foram eles que cometeram, como foi comprovado agora, na última semana, a anulação de todas aquelas acusações e para aqueles que ainda ficam dizendo se ele é inocente ou não, a pessoa só se torna culpada de algo quando o Estado consegue comprovar que ela é culpada. Até então, ela continua sendo inocente. O Estado, cabe ao Estado provar. E o Estado usou da força, da tortura, para fazer da condenação dessas pessoas inocentes. E o Oswaldo já veio aqui no Resenha de Preto certa vez, né, um tempo atrás, contar a sua história, e hoje vem com a alma lavada, usando a metáfora da chuva, né, porque ele foi não inocentado, porque ele nunca foi culpado. Isso precisa ser dito. A pessoa só se torna culpada quando ela comete inocentada quando ela tem culpa de algo. Nesse caso, ele não teve culpa nenhuma porque ele foi acusado injustamente, foi julgado injustamente. E o Estado do Paraná falhou, o Estado brasileiro falhou, e o Oswaldo hoje, com essa carinha dele, que já deve estar inchada de tanto que já chorou e está com os olhos vermelhos, mas como a gente já conversou em off, né, Oswaldo? Por mais tempo que tenha levado, o sentimento de justiça ainda demora a chegar, né? Boa noite, Marcos. Tá me ouvindo? De repente sumiu sua voz. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Boa noite, Marcos. Boa noite, Blumenau. Quero assim... Minha voz tá boa? Tá saindo aí, Marcos? A sua tem hora que tá cortando. Tá de boa. Boa noite, Blumenau. Boa noite a todos, né? Que segue a gente aí da nossa luta. Eu quero, antes de tudo, pessoal, agradecer. Em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, ao Sagrado. E essas pessoas maravilhosas todas, desde o Ivan Mizanzuki, Ali Moritiba, Michele, o gigante, doutor Antônio Augusto Figueiredo Basto, advogado, essas pessoas todas, doutor Luiz Carlos de Oliveira, e as pessoas todas que acompanham a nossa luta, que graças... ganhamos, sabe, Marcos? Eu não canso de falar ganhamos. Mas só que a vitória não foi só minha, não. A vitória foi de todas as pessoas que acompanham a gente, de todas as pessoas que acreditou a gente. Eu já tive aí, falando contigo aí, há uns tempos atrás, contando a nossa história, e hoje eu volto com a novidade de quem tem abismado, Marcos. A promotoria, não sei se vocês acompanharam, quem não acompanhou, pessoal, no meu canal do YouTube tem ali a audiência completa e tem só a parte do Figueiredo. A promotoria falou assim, na hora que ela falou, sabe quando você fica daquela encolhidinha na cadeira, assim, fala, lá vem paulada, se preparou para o choque? Ele falou assim, o promotor, ele falou, olha, para mim dar uma resposta sobre esse caso aqui hoje, eu tive que ver os processos, analisar e procurar as provas contra eles. Só que não achei nada. Não tem nada no processo, não tem prova nenhuma. Não tem nada. Então eu sou obrigado a concordar, acompanhar a defesa e pedir a nulidade do processo, o cancelamento do processo e que o Estado dê uma boa indenização às pessoas envolvidas. Você acredita nisso, que o Ministério Público pediu isso, Marcos? Que o Ministério Público falou isso aí, cara? E os Você assistiu, né? Então, e os desembargadores acompanharam. Os desembargadores ali acompanharam, a maioria ali, e graças ao Sagrado, a gente está aí hoje. A gente sempre foi livre, minha alma sempre foi livre, sabe? Mas hoje é aquele peso que não tem mais o que falar. E queria aproveitar e já falar uma coisinha só, sei que talvez é até meio deselegante, mas eu precisava falar. Eu fiz uma postagem ali da chamada da nossa conversa aí. Aí tem um cidadão ali, o nome, acho que é Bruno Rodrigues, se não me falha a memória.
Bruno Rodrigues, eu até vou achar ali o comentário, depois vir falar o que ele falou ali certinho, só para não falar que eu estou falando o que não devia, só para você entender o que eu quero falar. Ele disse assim, em primeiro lugar, eu quero dizer ao seu Bruno, desculpa, seu Bruno, eu não sabia que Blumenau era a sua cidade. Ele disse, na minha cidade. Ele falou assim, chega a me dar náusea saber que na minha cidade tem pessoas que perdem seu tempo promovendo esse tipo de entrevista. Olha bem, tá ali, ó. Chega a me dar náusea que na minha cidade tem pessoas que perdem seu tempo promovendo esse tipo de notícia. O único inocente e vítima nesse caso era o Anjo Evandro. Cadê o foco nas crianças e nos familiares? Cadê a causa contra crimes infantil? Se fosse tão inocente, não usaria a mídia para se promover e ganhar seguidores. E o pior, tem gente que ainda acredita. Olhe bem, olhe o que essa cabeça pôs. A empatia onde chega da pessoa, sabe, Marco? Uma coisa, eu tenho certeza que isso aí não é coisa de povo blumenauense. É coisa de pessoas que não têm empatia, são coisas de pessoas que conhecem Deus só da boca para fora. A gente vê um monte de gente aí pregando, andando com Bíblia, falando de Deus, mas da boca para fora, o coração não conhece Deus. Porque Deus, eu aprendi uma coisa, muitos falaram que o diabo, na minha religião, na nossa religião não tem o diabo não existe. Não é na nossa religião que nós adoramos o diabo. Na nossa religião nós falamos qualquer coisa é o diabo. O diabo não tem poder. Quem tem poder é o Loru, quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Jesus Cristo. Então, esse pessoal que fala isso aí, eles não conhecem o Deus. Eles não conhecem o Deus verdadeiro, Marcos. Eles não têm Deus no coração para falar uma coisa dessa, uma pessoa dessa. Ele Brudix, não sei, Bruno Rodrigues, esse comentário dele, eu não, nem respondi ali, eu vi que teve pessoas até que responderam falando ali. Só quero dizer a ele uma coisa. Essas falas suas, bro, desculpa eu usar para falar isso aí que eu preciso falar, sabe, Marcos? Essas falas suas aí, Bruno, não sei se vai estar ouvindo ou não, é isso que leva, o que aconteceu com aquele pendente de rua, é palavra assim que induz a pessoas a cometer intolerância, crime contra racista, homossexuais, nordestino, igual foi criticado. Nunca vi ser tão criticado o nordestino. Então, é fala igual a sua, sem caráter, que leva as pessoas. E eu não estou aqui na mídia, não, para querer ganhar like. Eu não queria ter acontecido esse caso, eu nunca queria estar aparecendo nesse caso, que eu levei há muito tempo aqui na minha testa, a tatuagem do bruxo. Eu perdi tudo, Bruno. Eu perdi tudo que eu tinha. Me destruíram. Arrancaram tudo. Só não me tiraram uma coisa. Até minha dignidade tiraram. Não tiraram a minha fé. A minha fé não me tiraram. Não me tiraram. E não é só as palavrinhas aí, não. Uma palavrinha de uma pessoa que para mim até, sabe, nem sei a palavra que vai abalar alguma coisa. Então eu quero dizer uma coisa. Eu estou aqui na mídia hoje, nas mesmas mídias que no futuro me condenaram por pessoas igual você, que falou besteira. Maria vai com as outras, nem sabe da história. Sabe que você conhece o processo? Você conhece a série do Ivan Mizanzuki? Você conhece dizer alguma coisa? Nem sabe, escutou, sabe? Ele escutou alguém falar e está falando. Lógico, nós temos que pensar muito nessa criança, é um anjo, e tem que ser responsabilizado os culpados que desviaram desviaram a investigação. Tem que ser culpado desses torturadores. Desculpe o desabafo que eu falo, a religião tem que ser respeitada, tem que aprender uma coisa. Então, pessoal, isso que estou falando aqui é para todos que estão ouvindo nós, que vão ouvir depois, uma coisa. Não aceite mais pessoas assim discriminar. Não aceite pessoas caladas, ficar quieto. Tem que denunciar. Denuncie. Procura a delegacia, procura o próprio Marcos aí, procura a gente. Vamos denunciar. Porque eu tentei há muito tempo denunciar, denunciei, ninguém acreditou. Foi preciso aparecer as citas das torturas para acreditar no que eu estou falando. Então, essa denúncia minha já vem de 31 anos. Se eu tivesse calado lá atrás, não tivesse denunciado, não parecia a verdade hoje. Então, pessoal, denuncie essas intolerâncias religiosas, denuncie essa homofobia, xenofobia, esse racismo. Não vão aceitar. Desculpe o desabafo, Marcos, eu saí um pouco fora da... Mas eu tinha que falar isso aí, porque, infelizmente, é uma cidade maravilhosa essa Blumenau. Mas tem pessoas aí que, não sei, não dá para entender a cabecinha de certas pessoas ainda. Eu vi pessoas aí pedindo, sabe o quê? Que queria a ditadura. Eles não sabem o que é uma ditadura. Muitas pessoas pediram a pena de morte. Se soubesse
eu não estaria morto, não estaria aqui. Então, quero agradecer a todos aí que estão falando, dando o apoio na live aí, e dizer isso aí, pessoal. Infelizmente, a mentira de um homem chamado Diógenes. Nós vamos falar dessa figura, mas eu acho muito, muito, muito importante esse seu desabafo inicial, porque é sobre isso, né? É sobre as pessoas apenas apontarem o dedo, apenas destilar um ódio gratuito, né? E com muito rancor, com muita falta de empatia. E quando eu assisti a série, por óbvio, a gente viu que havia uma injustiça acontecendo, né? Uma intolerância religiosa muito grande acontecendo, ao mesmo tempo que a gente ficava pensando, cara, a polícia está centrando o foco numa caça às bruxas, como foi colocado, uma caça ao bruxo, como foi colocado, enquanto as vítimas ficaram, né? Não se sabe até hoje o que aconteceu de verdade, não se tem notícias do que aconteceu de verdade. E aí eu queria que tu me dissesse o seguinte. Primeiro, eu queria que tu falasse o nome de todos que foram acusados à época, né? E que hoje teve um que partiu, né? Teve um que já partiu. Mas quem são as pessoas e se você ainda tem contato com elas? Bem, os acusados foram eu, Oswaldo Marceneiro, Celina Abage, esposa do prefeito, Dr. Aldo Abage, a filha do prefeito, Beatriz Abage, Vicente de Paula Ferreira, que Deus o tenha, sabe? Era um irmão, um companheiro, morreu dentro do presídio. Morreu dentro do presídio. O sistema, a mentira, matou o Vicente lá. Ele recebeu a carta de perdão do governo do estado, ele prevou, mandou uma carta para a família dele. Ele recebeu, quinta-feira, o nome de inocente, mas ele não viu aqui não, Marcos, ele viu lá do céu, lá com o Lorum. Ele não viu aqui não. Então, Celina Abage, Beatriz Abage, eu, Vicente de Paula Ferreira, Davi dos Santos Soares, Ailton Bardelli e Sérgio Cristofolini. Desses aí, o Vicente está falecido, os outros 6 estão vivos ainda. Eu só não tenho contato, não conversei mais com o Francisco Sérgio Cristofolini, e por um motivo ou outro ele quis se isolar do mundo todo. Os outros a gente teve contato, sim. Eu estive lá no dia 9 agora com a dona Celina, com o Davi, com a Beatriz, falo direto com o Bardelli, outro guerreiro, sofredor, que sofreu um monte também aí, tem uma família maravilhosa apoiando. Então, a gente tem que estar 6 vivos e um, infelizmente, o sistema matou, sabe? Essa maldade aí que inventaram matou ele. Uhum. Oswaldo, antes da gente entrar em alguns personagens dessa história toda, você carrega isso contigo de que a espinha dorsal dessa atrocidade que fizeram com vocês foi a questão da intolerância religiosa? Marcos, na realidade, esse caso, esse que aconteceu tudo, foi cunho político. Foi um cunho político, foi para atingir o doutor Aldo Abage. Queriam atingir o doutor Aldo Abage, então usaram de nós como trampolim. Essa pessoa de hoje tinha muita bronca da família, muito ódio, vários. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas tinha muito BO, muitos. Ele sempre quis ser alguém na cidade, que foi sempre a sombra do pai dele, nunca foi ninguém, nunca vai ser. Depois que ele fez tudo, nós somos condenados, ele tentou ser vereador de cidade, não ganhou, acho que nem 100 votos. Nem o povo não acreditou no herói da cidade. Então, eu acredito uma coisa. Foi um cunho político que usaram nós, a religião, como um trampolim. E uma intolerância muito forte mesmo. Pessoas começaram a atacar. E eu falo muito isso porque, se você acompanhou na época, qual o prefeito que tomou paulada na época? Tem conhecimento? Doutor Aldo Abage de Guaratuba. Qual outro
político, qual outra prefeitura que teve problema? Nenhuma. Agora eu falo, peço Porque, a Deus. viu, Oswaldo? Até porque é importante dizer, né? Você fazia um circuito nas cidades por onde você passava, não é? Sim. E só contemplando aqui, eu quero até pedir a gosto aos zeladores, que foi atacado centenas, milhares de casas no Brasil inteiro por causa disso. Casa apedrezada, casa fechada, casa escritas. Muitos pais de santos fecharam até casa com medo. Acabaram, bem dizer, aproveitaram já para atacar a religião de vez. Então, muitos pais de santos se apavoraram, fecharam casa, muitas pessoas começaram a falar que não era da religião. Então, isso sim, foi um ataque muito grande à religião, uma coisa que eu nunca fiquei quieto e a partir de agora não vou ficar. Nós vamos lutar nessa luta contra essa intolerância, vamos bater de frente e não. Aproveitando rapidinho, em Jacareí, hoje eu conversei com uma filha de santo, da mãe Mara. Ela está passando uns problemas de intolerância lá, mandando um abraço para o pessoal que acompanha a gente. Nós vamos sim, sabe, a mãe Mara, um axé para vocês aí, nós vamos ver o que podemos fazer nesse caso aí. Então, a gente sim, eu era vice-presidente da Federação de Cultos Afro-Brasileiros e tive caminhada por várias cidades, por várias, tudo, e acabei indo para Blumenau, nós íamos montar uma eu não tinha terreiro, eu falo que eu tinha um terreiro em Blumenau, eu não tive terreiro em Blumenau. Eu tinha uma sala onde era o escritório que eu ia montar a subsede da federação e jogava búzios. Tinha minha sala de búzios, tinha o meu atendimento, mas nunca tive terreiro. Então, infelizmente, a intolerância existiu, sabe? Existe até hoje. Eu só digo uma coisa, pessoal. Se vocês não gostam da religião, Umbanda, Candomblé, a religião que vocês não gostam, não vai nela. Não vai na religião. Deixa quem vai gostar. Religião são estradas. Religião são caminhos. Não importa se é estrada, Marcos. É Umbanda, é Candomblé, é Mormon, é budista, é evangélico, não importa, católico, não importa o nome da estrada. Importa o destino que é Deus, um Deus único, um Deus verdadeiro. Então, Deus não gosta de religião, Deus gosta dos religiosos. Pois é, só eu preciso mesmo, a gente precisa falar dessa figura. Talvez não precisamos entrar a fundo nessa história toda, mas essa perseguição política desse cara, ou essa frustração toda que era como é que é o nome dele? Diógenes. Tu chegou a cruzar com ele em algum momento na cidade? Ou a encrenca, o ranço dele todo era só com a família abaixo? Vou falar rapidinho para não prolongar muito. Assim que eu cheguei na cidade, eu tinha uma menina que morava com ela, minha esposa na época, chamada Andréia. A mãe dela tinha uma espinha artesanato, tinha uma banca, um local. E quem faz artesanato, sabe, tem um local. Então, a filha foi lá expor, foi junto. Chegando lá, tinha um tal de Rubens Serafim, um artesão lá. Ele não queria deixar a Andréia expor lá, porque era de fora, mas tinha o direito, a mãe dela tinha já um direito lá. Aí um monte de confusão. Aí me indicaram falar com o Davi me indicou a prefeitura, onde eu conheci o doutor Aldavage, pegamos uma licença, colocamos o artesanato. Depois que eu vi a cidade muito mística, sabe? Eu vi todo mundo lá em mística, eu tive sabe, um espasmo assim, onde falou que eu tinha uma visão. Qual o que eu tive? Quem conhece a festa Iemanjá sabe as festas nas praias, como que é. E lá tinha um espaço grande, eu sou de São Paulo, Praia Grande, lá tem uma Iemanjá de 5 metros, 6, 7 de altura. A minha ideia era montar uma Iemanjá ali e fazer os trabalhos, levar os trabalhos todos ali do Paraná, se conscientizar ali. Nós ia montar um barracão, ia montar chalezinhos para atender os pais de santo, viessem fora, tinham onde ficar. Aí eu conversei com o presidente da associação comerciante, achou legal, o Sol da Baixa achou legal. Então era essa a ideia que a gente queria colocar ali. Aí o Aldo Abaixo consentiu, só que aí ali foi o meu pesadelo. Esse Rubens Serafim, quando eu apoiei o Davi para ser presidente da Associação dos Comerciantes, ele falou assim: eu tenho um amigo meu, um jornalista muito forte, que vai fazer vocês sentar em cima de um formigueiro. Mas até ali nem me passou pela cabeça quem era esse jornalista, amigo dele. Nem esse jornalista não era, era o seu Diógenes que via colocando cartazes, papel.
A minha barraca lá, de artesanato, de busca, cortaram com estilete, colocaram um monte de coisa, de capeta, tal, falando, mas nunca me abalou. Eu nunca acreditei que aquilo podia acontecer alguma coisa. Nunca. E resumindo, mais para frente, um pouquinho, a dona Celina estava trazendo um partido lá para a cidade, se não me engano, é o do Álvaro Dias, não tenho bem certeza, ia homologar, porque só o da Bade não podia mais reeleger. Aí até falaram que nós estávamos fazendo um trabalho para eleger ele, não tinha reeleição naquela época. E precisava de mil pessoas, mais ou menos, para completar o partido. Foi a última, acho que é a única vez que eu falei com a dona Celina, nem sei se eu falei com ela ou ela foi no meu portão, e a Beatriz falou comigo, e a gente conseguiu 1.700, 1.800, em uma semana a gente conseguiu filiar. Eu fiz um trabalho legal com o pessoal, explicando, conversando. Eu fui muita carisma. E esse Jorge, fiquei sabendo que ele pegou um ódio, sabe? Pegou uma coisa, porque era um partido contrário. Inclusive, eu trouxe até Antônio Costa, que quero mandar um abraço para ele, um cara que foi sofrido, um cara que acabaram, destruíram, não mataram Antônio Costa, mas mataram a dignidade da cidade. O homem, Max, era presidente da PAI, presidente dos comércios, aquele que arrancaram coisa na frente da casa dele, que tinha falado que tinha lá, entraram na casa, a polícia entrou, quebrou tudo. Eu tinha feito um fundamento no comércio dele, na porta, um fio de cobre, umas moedas, tudo para trazer um axé para ele. E falaram que tinha isso, tiraram aquilo, mostraram para a imprensa, achamos os restos da criança, foi para lá, DNA voltou, não tinha nada. Não tinha nada. Disse que podia ter saliva humana ou alguma coisa de primatas. Você sabe, quando vai dar um trabalho, você dá 3 baforadas, 3 assopradas. Quem conhece a região sabe. Não teve nada, mas a imprensa podre, a imprensa nojenta da época, a imprensa marrom, falou que eram os restos que tinha, que acabamos de achar. Mas nunca, quando voltou negativo de lá, eles não esparramaram, puseram no rodapézinho. Não era nada, não tem nada. Quando saiu que acharam, imagina o tamanho que saiu da folha. Aí depois no rodapézinho da última folha, não era sangue humano. Então, ali já começou. Como eu trouxe o Antônio Costa junto ali e tudo, esse Jorge começou essa perseguição. Onde eu atendia lá, tinha a minha sala, tinha uma boa reunião, eu diretamente eu não conhecia o Jorge, mas falava que ele ficava espiando. Ele ficava escondido atrás dos muros, atrás das coisas, espiando. Eu não sei o que era que ele ficava espiando. Mas diretamente eu nunca encontrei com ele respondendo a sua pergunta. Entendi. Sem contar que é uma figura bem doidinha, né? Eu ficava olhando durante a série, os depoimentos, aí depois eu fui ouvir algumas fitas, alguns episódios do podcast. Era algo insano, assim. Enfim. E o que me chama a atenção, não sei se tu conseguiu assistir a série? Só voltando um pouquinho de Jorge para te falar da série. Só que tem uma coisa, a gente tem que tirar o chapéu para o Jorge. Tem que ter um respeito muito grande para o Jorge, que eu acho que nem pais de santos poderosos têm o poder de adivinhação que o Jorge tem. Nem esse leitor de cartas da sorte não tem. Vou te falar por que eu falo isso. No dia que sumiu a criança, no dia, 1 hora, 2 horas, tinha acabado de sumir. Estava aquele alvoroço começando. Ele foi na casa do Dr. Aldabage, deu de dedo na cara do Dr. Aldabage e falou assim: seu Aldo, se essa criança aparecer morta ou sem órgãos, o senhor é culpado. Olhe bem, se a criança aparecer morta ou sem órgãos, o senhor é culpado. E depois de uns dias, a criança apareceu bem da forma que ele falou. Então deve ter um poder muito forte de adivinhação, né? Tem que tirar o chapéu para um homem desse. Como que ele adivinhou isso? E admiro a justiça não querer saber como que ele sabia esses detalhes todos. Admiro um monte. Sim, eu assisti a série depois de muito tranco e barranco, sabe? O Ivan Mizanzuki até fala na série, acho que deve ter assistido a série, quando ele fala assim, no 8º episódio, o Oswaldo Marceneiro não quis participar e nós respeitamos a opinião dele. Eu não queria participar. Por que eu não queria, Marco? Para mim, a imprensa era o bicho-papão. Eu morria de medo da imprensa. Era só paulada em cima. Ninguém queria saber a verdade. Tem uma repórter que eu não falei ainda. Eu estou para soltar, de uma emissora grande. Dentro do COT, o que é o COT? O COT é quando você cai num presídio, tem uma ala que você fica uns dias para fazer ficha, fazer isso, fazer aquilo, e adaptação um pouquinho. Desses 2, 3 dias, estava 2 dias lá, essa repórter foi lá,
e falou, olha, estou aqui para vocês me contar a história. Quando a gente foi contar, eu falei, ainda bem que a gente não fez. Ela falou, não é essa história, eu quero saber não. Eu quero saber que era outra história. Aí saiu, foi tomar um café, uma água, tomou um cacete dos guardas lá para contar aquela história que eles queriam. Uma repórter aí, ó. Ela viu, a senhora viu, só sabe que é a senhora, mas eu vou falar a qualquer hora. E passamos por isso. Então, eu não queria assistir a série. Bom, o seu Babá, o pai Pepe, um cara que eu admiro muito, tenho um carinho muito grande por ele, já conhecia de muito mais tempo, ele conheceu, frequentou a casa de minha mãe Ana, que Deus a tenha hoje. E eu não usava meu nome, Oswaldo Marceneiro, eu usava sempre o Caçador, eu usava com o meu santo, desde quando de moleque, Caçador, Caçador, Caçador. Então eu não tinha meu nome, se procurasse Oswaldo Marceneiro, você não achava. Não achava. Meus filhos, ninguém queria, porque meus filhos, Marcos, passou problema aqui, nessa cidade, meus filhos sofreram intolerância no colégio ali da Fortaleza, escreveram na lousa, o bruxinho, o filho dos bruxos, em outros colégios. Meus filhos não puderam estudar. Eu não tive o gosto que muitos pais têm, Marcos, de dar o estudo para os seus filhos. Não vi nem meus filhos crescer pequenos. Não pude dar orgulho de dar estudo meu filho na faculdade. Aqui nessa cidade. Perseguições, perseguimento, abri comércio, fui perseguido, tive que fechar. Uma cidade que eu acho, pô, cidade linda, pessoas maravilhosas, mas não sei falar. Então, o que acontece? Quando falou da série, não quero, bloqueio, não quero. Aí um dia meu filho jogou, pai, você tem uma reportagem, você ouviu? Eu falei, não, filho, não, eu não quero saber, filho, não quero. Pai, mas escuta só, eu falei, não quero. Ele falou, pai, o homem falou que você é inocente. Aí ele falou rápido. Aí eu falei, peraí, o homem falou que sou inocente? Você sabe o que é você passar a vida toda escutando que você era o bruxo, que você era o matador, que você era o animal, que você era isso, que seu pai era isso, sua mãe era aquilo, e de repente isso que alguém falou. Aí eu me interessou, não, eu falei, mas como que é? Olha aqui, pai, tem uma reportagem aí, já lembro o nome do cara, ele falou, e agora, Paraná? A verdade apareceu a fita, eles foram torturados, e agora, Paraná? Eu falei, pô, o que é isso, né? Aí ele falou, aí eu falei, pô, aí eles bloqueiam o Davi, né? Aí ele falou assim, cara, assiste a série. Eu falei, que série? Não, não quero. Ele falou, vê. Aí minha família falou, bom, assiste a série, mas assiste do terceiro episódio para frente. Não assiste os primeiros, porque, pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara a todos. O Ivan Mizanzuki, ele não foi em momento nenhum, fez a série para defender a gente. Nenhum momento. Ele fez a série para contar a história. E essa fita apareceu já na metade da série, a fita para ele. Então, não pensa que o Ivan foi defender nós, ele foi contar a história e quando viu a fita, ele percebeu que nós éramos inocentes. Então, aí, eu acabei vendo assim a série, sabe? Vi a série e tem muitas coisas que a gente detalhes que a gente não viu ali. Aí, depois, acabei participando, fizeram um episódio exclusivo para mim, o episódio, o nono episódio, foi diretamente a minha pessoa. Não, e aí, quando eu começo a assistir a série, que é que tu falou, né? Quando começa a assistir a série, aí tu vai vir aquela coisa de ter que maratonar. Eu quero ver tudo que vai acontecer. E o que me chamou a atenção, né, da crueldade, ou eu não sei como é que eu classifico esse adjetivo, mas à época, por exemplo, eles usaram, a Globo principalmente usou por muito tempo em reportagens a Glória Maria, né? E aquilo me chamou a atenção, porque coloca uma mulher preta, né? Coloca uma mulher preta para ficar falando de que havia uma possível magia negra em torno daquilo. Nós precisamos levar em consideração o tempo, né? De quando foi que aconteceu. Recém tinha passado pela a democratização no Brasil, a Constituição tinha acabado de ser promulgada e a ditadura ainda estava bela e formosa ainda pelos interiores do Brasil. Então, aquilo me chamou muito a atenção, né, de que ela foi, por muito tempo, a âncora desse caso. Então, a perversidade por trás de colocar essa jornalista, a única jornalista preta da época, né, para falar sobre as questões de magia negra,
né? Colocando a nossa religião, colocando toda a nossa religiosidade como algo ruim, como algo macabro. E aí, Evandro, perdão, o Oswaldo, qual é o sentimento? Qual é o sentimento quando você recebe a notícia de que vocês realmente foram, no caso, inocentados pelo Estado do Paraná? O Estado do Paraná, na verdade, eu vou mudar a frase. Quando o Estado do Paraná reconhece que errou com vocês, que essa é a frase correta. Qual Você é a viu, Marcos, você falou, que bate ali e qual foi a primeira coisa que tu coloca para fora? o que você falou ali, fizeram uma mulher negra para falar isso, e parece que ela falava com tanta vontade, com tanto gosto, né? Com tanto sabor falando desse ritual. Parece que ela tinha assim tanta... uma repórter aí que... Bom, não quero falar sobre isso agora, que eu vou falar muitas coisas aí. O que você perguntou ali... Eu ainda vou conseguir ficar de ti. Eu ainda vou conseguir. O que você perguntou ali sobre... Falou bem certo, colocou bem certo. O próprio desembargador disse ali, você só pode inocentar uma pessoa ou dar qualquer... quando a pessoa é menos culpada. Eles não são culpados. Então, nós não estamos inocentando, nós estamos cancelando, nós estamos anulando um julgamento que foi completamente errado. Um julgamento sem prova nenhuma. Doutor Silvio, um homem corajoso, sabe, do Ministério Público, um homem corajoso. Porque muitas vezes, sabe, eu falo Ministério, quando eu ataquei o Ministério Público, eu não ataquei o Ministério Público órgão, eu respeito o Ministério Público. Eu ataquei quem assistiu a série viu aquele doutor, aquele promotor da época lá, doutor Paul, quando ele viu, escutou a cita de tortura, ele falou assim, quando ele, o torturador falou assim, ou vocês falam, falou o que nós queremos direitinho, ou vamos começar novamente a sessão. Ele virou e falou assim para o Ivan, para o Alan, realmente uma sessão de cinema não era. Olha bem, que sessão que era? Então eu digo assim, ele quiser me processar, me processa, mas eu tenho que dizer uma coisa, ele não foi digno de ser um promotor de justiça. Ele não teve umbridade, porque se ele visse ali que já está o erro, ele ia falar, peraí, então a partir de hoje eu vou ser o primeiro que eu vou pedir pelo menos, sabe, ó, não precisa pedir um cancelamento, pelo menos uma revisão, vamos pedir para olhar novamente isso. Mas não. Sabe o que ele tentou dizer, induzir ainda? Mas será que essa cita não foi feita? Não? Pô, eu falo uma coisa para vocês todos. Presta atenção, pessoal. O Ivan Mizanzuki poderia ter reunido nós todos lá e gravado essas torturas. Poderia. Poderia sim. Aí ele trazia o espírito de Vicente de Paula Ferreira, que morreu em 2011, junto ali para conversar junto. Só não sei como que ele ia trazer esse espírito, sabe, Marcos? Como que ia trazer o espírito para conversar ali, do Vicente, porque o Vicente foi comprovado. E outra coisa, Marcos, não sei se você sabe ou não, você como jurista, essa fita que nos defendeu é a mesma fita que nos acusou. Só que quando ela nos acusou, foi tirado partes dela. Ela foi adulterada. O Ministério Público, eu não sei se foi ele, mas aceitou uma fita adulterada. A Justiça do Paraná, alguém adulterou essas fitas. E essa fita adulterada foi com um desembargador, doutor Cício, um homem de Deus, ele falou uma coisa. A única coisa que condena esses pessoal foi a confissão perante as torturas. Agora ele falou, será que se essa cita verdadeira tivesse aparecido na hora, os jurados teriam votado a favor ou contra? Então, pessoal, para vocês entenderem uma coisa, essa fita que nos defendeu é a mesma fita que nos acusou na época. O mesmo perito que fez as perícias na época ainda está lá. Quem quiser procurar, eu acredito que no meu Instagram tem um link ali que leva ao processo, quem quiser ler, conhecer. O perito falou assim, as fitas são originais, mas está com cortes na época lá. Já falou, está com cortes. Esse mesmo perito, doutor Ari, ele fez a perícia agora e disse, as fitas as mesmas e o mesmo gravador que foi feito lá em 92, e essas estão completas
sem os cortes da época. Então, nós não fomos diretamente inocentados. Nós somos reconhecidos o erro da Justiça do Paraná. Então, a primeira coisa que você falou ali, você sabe o que é você... Sabe, eu fiquei paralisado na hora que... Primeiro, quando o promotor, o doutor Silva, tem que agradecer esse homem a Deus, o promotor reconheceu. E depois, quando o desembargador começou, e o que deu o voto em Minerva deu favorável a nós, nossa, parece, sabe, quando você... Eu não sei se era Anjo, eu não sei se era em Aruanda, eu não sei quem era, mas sabe que eu escutei aquelas, sabe, putz, parecia 1000 vozes, assim, um calor tão gostoso, assim, uma coisa, até antes eu achei que ia dar um infarto em mim. Sabe aquela coisa de você estar engasgado, sabe o que é você gritar 31 anos, Marco? 31 anos, falar, eu sou inocente, eu fui torturado. O pessoal, você foi, Aí, e sempre teve pessoas que comeram no meu prato, comeram no meu ilê, no meu abaçar, junto comigo, e por trás eu sei que falou. E falam, isso aí é um recado para esses, eu sei que vão ouvir em Blumenau aqui, esses babados, zeladores, vocês estragam, vocês, o navio, Marcos, ele não afunda de fora para dentro, ele afunda de dentro para fora. São esses caras aí que estragam a nossa religião, são esses caras que tiram credibilidade da região. Eu fiquei sabendo que teve até, eu não vou citar o nome do Pai de Santo, nem a entidade dele, que foi no Filho de Santo da casa minha lá, e falou assim, se eu fosse vocês, eu não ficava aí. Ele é culpado, sim, ele fez. Ele vai apodrecer na cadeia. Você acha que o Alexandre vai falar isso? Pelo amor de Deus. Ele sabe que ele está falando. Sim. E agora, esse dia atrás, ele mandou para mim, eu quero lhe parabenizar. Eu sempre acreditei. Eu falei, não, você não acreditou. Não, morre a conversa por aqui, não vou te falar mais verdade. Não, eu falei, morre a conversa por aqui. Não vem agora dizer para mim que acreditou, que não acreditou. Eu não tenho mágoa, Marcos. Eu não tenho mágoa de ninguém que me condenou. Eu não tenho mágoa de ninguém que, na época, até eu, se eu tivesse ouvindo aquelas reportagens, eu ia condenar, eu ia xingar a pessoa também. Eu ia dar até uns tapas também. Então, eu não julgo essas pessoas. Eu julgo agora essas pessoas que viram a verdade, estão vendo a verdade e não quer buscar, pelo menos, se interessar, saber da verdade. Mas não quer dizer, será que é culpado? A tortura não quer dizer nada. Não é porque foram torturados que são inocentes. Coragem de falar isso. Não é porque foram torturados que é inocente. Então, ali na pergunta sua, cara, na hora eu não sei o que eu pensei, sabe, Marcos? Eu sei que virou 1000 turbilhão na cabeça. Pensei no meu pai, que morreu em 95, segurando a mão da minha irmã, Marcos, e dizendo, não abandona meu filho, não deixa meu filho. Você, como doutor, talvez pode até me informar que eu não conhecia. Eu conheci só agora, dia 9 de novembro, um cara. Esse cara, eu não tinha visto ele. Um tal de artigo 5º da Constituição. Eu não conhecia esse cara na época. Esse cara existia faz tempo de agora, Marcos, esse cara, o artigo 5º. Ele já tá, eu vinha falar que esse cara... Ele já estava ali quando vocês estavam sendo acusados ali. Ele já estava, quando vocês estavam sendo torturados ali, ele já existia. E onde estava esse cara? Que diz que esse cara falou que ninguém pode ser preso sem um mandato de prisão. Diz que esse cara falou que todo mundo tem direito a um telefonema. Todo mundo tem direito de comunicar com uma família. Todo preso tem direito de ficar calado. Todos os presos têm direito de saber para onde vai ser levado. Eu não tive direito a nada. Direito a advogado. Eu não tive direito a advogado. Eu fui ter advogado, pessoal, para vocês todos que dizem assim, mas será que não foi os advogados que instruíram eles para a tortura? Eu fui ter advogado só depois de 8 meses, Marcos. Você, como advogado, me responde o que feriu isso. Só depois de 8 meses jogado numa ala de segurança máxima, num buraco, que eu não sabia se era dia ou se era noite, que eles não queriam deixar a gente... A doutora Isabel Krug Mendes, ela fala, quando ela encontrou a gente, que ela conseguiu entrar com um advogado, o estado que eu estava... Olha o depoimento do doutor Isabel Krug Mendes. Eu tenho o dossiê de tortura nunca mais na bio do meu perfil. 8 meses, mas você como advogado, você me fala disso, ficar 8 meses sem ter um direito de advogado. Eu pedia, sabe o que diziam? O único direito que você tem é não ter o direito a nada. Esse 5º artigo diz que quando morre um ente querido de um presidiário, ele tem direito a visitar. Não deixaram. Então não tive direito a nada. Então ali, quando eu recebi aquilo tudo, parece
que eu recebi todo aquele direito. Parece que aí quando o doutor Xisto, ele falou isso aí, ele falou tudo isso aí. E foi ferido tudo. Outra coisa, a polícia que estava investigando, o Diógenes atrapalhou tudo, tirou a polícia, porque ele sabia que ia sobrar para ele. E aí a famosa Secretaria da Injustiça do Paraná, você ouviu falar da Secretaria da Injustiça? Conhece ou não? Já conheceu, mãe? A Secretaria da Injustiça? Já. Secretaria da Injustiça do Paraná aceitou tudo isso, e a própria Secretaria da Justiça do Paraná falou, se nós fosse liberados, fosse solto, ia jogar nós para ser linchado em praça pública. Então, tudo isso aí me veio assim, a milhão na cabeça. E só uma coisa me veio agora, sabe? Não é você querer provar para os outros que você é inocente, eu não preciso mais. É agora você saber agradecer essas pessoas, tem você mesmo, que nem a sua casa de axé, que acreditaram na gente, que sempre esteve, sabe, apoiaram, que nunca olharam diferente para a gente. Então, a gente hoje quer parabenizar todas essas pessoas que estiveram junto com a gente e acreditaram. Eu acho que todo mundo merece esse presente, esses parabéns. Eu quero aqui o Rodinei, eu quero deixar um abraço aqui para o Rodinei, que ele está aqui na live. A única coisa que eu posso dizer, inclusive, para o Rodinei, é que eu sinto muito mesmo por tudo isso que vocês passaram. Não dá para imaginar o que foi isso, não dá para imaginar. Mas isso é um reflexo até hoje. Até hoje, Oswaldo, as pessoas ainda, 40% do nosso sistema carcerário são de pessoas que estão encarceradas e que mal sabem por que estão encarceradas. Porque existe a prisão preventiva, que se tornou uma máxima dentro dessa injustiça que tu coloca, inclusive, muito bem. 40%. O nosso sistema carcerário é o terceiro maior do mundo e 40% dessa população, quase 800 mil pessoas, estão presas sem nenhum tipo de acusação, sem nenhum tipo de julgamento, apenas porque alguém escreveu que elas fizeram algo. Não há acusação, não há prova, não há... Sabe? Então, eu realmente a história se repete, e a história vai se repetindo de injustiças que são cometidas diariamente. Então, assim, eu realmente não consigo imaginar o que foi vocês passarem esse tempo todo, uma vida inteira com a pecha, com o peso, né, de culpados nas costas, quando na verdade nunca foram, né? E não é porque estavam no lugar errado na hora errada. Não é isso. Não é isso. É porque foi organizado para que vocês pagassem por algo que vocês não fizeram, e acontecer tudo o que aconteceu. Então, assim, são guerreiros, né? São guerreiros, são pessoas que merecem o nosso respeito, merecem muito o nosso respeito. Oswaldo, nós estamos quase no final, e a conversa, quando é boa, passa de uma forma muito rápida, e esses seus desabafos, eles são necessários, né? Mas eu queria que você, do alto da sua benevolência, porque eu acredito muito que você poderia estar enfiando o processo num monte de gente, você podia estar... Porque não é só o estado do Paraná que te deve desculpas, mas muitas outras pessoas também te devem. E eu ouvi histórias aqui na cidade referentes a isso, de você, por vezes, ter que se esconder porque apontavam o dedo para você na rua, apontavam o dedo para dentro da sua casa, e aí você tinha que se esconder. E você tem razão, quando dentro da minha casa de axé, o Coevodum Otolurundê, eu fiquei sabendo que você frequentava lá e se escondeu, sumiu, porque não aguentava mais as pessoas apontando o dedo para ti.
Foi lá que eu descobri a tua história, e aí veio um turbilhão de coisas na minha cabeça. O que é que tu espera para o futuro a partir de agora, sem todo esse peso nas costas? E aqui eu quero fazer uma homenagem aos seus filhos também, né? Uns guris que transformam dor em arte, né? E eu ainda vou trocar uma ideia com eles ainda, porque são uns guris que transformaram dor em arte. Então eu queria que você me dissesse, depois de ter saído todo esse peso das costas, quais são os planos que tu tem pela frente? Deixa eu, antes de responder para você, te falar uma passo bem rapidinha. Em primeiro lugar, estava sumindo um monte de criança no Paraná, pessoal. Um monte de criança. Era ano letivo, era ano de eleição. O secretário da Secretaria da Justiça do Paraná estava para cair. Tinha que dar uma resposta para a sociedade. E deram uma resposta para a sociedade. Só para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. O ódio da família Bage, o governo que era contra o governo da Bage, queriam prejudicar um tal de Aníbal Cury na cidade da época. Então tem uma rolação muito grande e a gente foi usado como trampolim. Eu quero fazer uma pergunta para você e para a população que está ouvindo, só para você entender. Eu conhecia o Vicente de Paula Ferreira, meu irmão, um guerreiro, Xalá, se criamos junto dentro do Sagrado. O seu pai conhece ele. Eu conhecia ele. E conhecia a menina Beatriz. Os outros eu não conhecia. Conheci o Davi na feirinha, o Sérgio aluguei uma casa dele, o Bardelli, nunca conversei com o Bardelli, Dona Celina, eu nunca conversei, só o da Bage foi o dia que fui pedir licença. O Vicente de Paula conhecia só eu, bem dizer. O Davi não conhecia ninguém. O Bardelli... Então eu pergunto assim para você, depois nós se encontra ali na 15 ali, você... Eu falo, Marcos, tudo bem e tal, muito prazer, meu nome é Oswaldo. Vamos fazer um crime aí, Marcos? Nunca se conhecia, nunca se falamos. Vamos fazer um crime, mas quem mais? Faz favor, cidadão, vem cá. Vamos reunir 7 pessoas e fazer um crime sem se conhecer. Você acha que tem lógica nisso? Essa lógica que o Ministério Público aceitou? 7 pessoas que mal e mal se conheciam, se encontraram de repente, falaram, Marcos, tudo bem? Você é o Marcos? Vamos fazer um crime aí, cara. Mas quem mais? Aquela mulher ali, vem cá, você. Para. Isso é para dar diploma de burrice para as pessoas. E o que você falou ali também, a nossa luta, só para você me responder rapidinho, nós passamos fome, apoiamos um monte, não de preso, mas da guarda. Depois saímos do buraco do castigo, e tinha um preso lá que ajudou muito nós. Ele estava na faxina, levava comida, pão escondido no lixo para nós comer. Esse cara, Marco, ele era negro, ele era homossexual, ele era nordestino, era semi-alfabeto e era candomblessista. Quantos preconceitos será que sofria esse menino? Tem ideia, mais ou menos, quanto preconceito ele sofria? Negro, analfabeto, nordestino, candomblessista e macumbeiro. Então você vê, esse cara lá dentro ajudou muita gente, sabe? Os presos tinham carinho por ele, mas os guardas... Então a gente lá, eu, o Vicente e o Davi, falamos uma coisa. Quando nós sair daqui, caso nós sair, nós vamos lutar. Não só por esses erros. Hoje, a nossa luta é o alicerce, o caso Evandro, de justiça. Mas nós vamos lutar contra a homofobia, xenofobia, sexismo, o que for preciso, a gente está. E quero dizer, todo mundo, denuncie, pessoal. Não fique quieto, denuncie, não aceite. Não aceite falar não aceite não. E, resumindo, você falou de preso, realmente, a gente fez um trabalho com as mães ali na frente do fórum, ajudou essas mães, inclusive hoje tenho contato com centenas de mães ali, um grupo ali bacana. E o que você falou, Marcos, infelizmente, o lixo da sociedade é o lixo, o esgoto. Muitos, não todos, mas muitos vê o pessoal ali como o esgoto da sociedade. O esgoto. E vê você, desculpa eu falar, você como marginal para defender, os outros para defender. Vocês não estão defendendo o crime que a pessoa cometeu. Vocês estão defendendo para que o cara tenha um julgamento digno e a dignidade dele ser respeitada conforme manda a Constituição, no qual vocês prestaram julgamento. Isso que a população não entende. Eu vi que eu sou completamente contra o que aconteceu com aquele mendigo lá, não lembro o nome dele, o mendigo, o rapaz de rua, desculpa falar mendigo. Eu sou contra o que aconteceu. Um cidadão do bem, da família,
acabou acontecendo aquilo, fez com ele, não devia ter feito, perdeu a cabeça, e tem um advogado ali, que eu não conheço a pessoa, mas tem um advogado que está defendendo ele. O pessoal tem que entender uma coisa, ele não está defendendo o crime, ele está defendendo a dignidade que o cara pague, ele vai pagar, ele vai ser condenado, mas que pague conforme a lei tem que discriminar. Então eu vejo os advogados como herói. Vocês têm que lutar contra a mídia, contra a imprensa, contra a sociedade, contra o promotor, contra o advogado de defesa e contra o juiz ainda. Olha que luta que vocês têm, meu amigo. A gente entra, eu sei porque eu já fui no julgamento, fui condenado, você entra e já entra condenado. Quando você olha assim, cadê meu advogado? Está no cantinho. O promotor está lá do lado do juiz, quase abraçado com o juiz. Pô, por que o promotor fica do lado do juiz, não fica do lado do advogado? A testemunha, quando vai fazer o seu testemunho de defesa, uma coisa, ela já fica inibida. Ela fica com medo. O promotor fala meio alto, o promotor está do lado do juiz. Eu acho que isso aí devia ser revisto. Isso aí, a OAB devia ser revista isso. Então, nossa luta é essa aí, mano. Nós vamos precisar de vocês, precisar de todos. A nossa luta continua. Nós precisamos de mais pessoas igual você, assim, que tenha coragem de dar cara a tapa. Desculpe o que eu vou falar. Você é negro em uma cidade que não ama negro. Desculpe eu falar. Não ama negro, sabe? E muitos falam assim, os escravos, o negro nunca foi escravo. Isso eu falo e bato. O negro foi feito escravo da pele branca. Eles eram príncipes, eles eram rei na cidade dele. Então não são filhos netos de escravos, não. São filhos de guerreiros que a sociedade hipócrita escravizou. Então, tem que tirar isso da cabeça do povo. O povo tem que entender uma coisa, que o nosso sangue é da mesma cor. E que Deus disse uma coisa, Marcos. Amar seu próximo como a si mesmo. Está faltando empatia, está faltando amor, pessoal. Então, nós precisamos de mais pessoas igual você, sabe? Precisamos de mais pessoas assim que tenham coragem. Precisamos, sabe, acreditar que existe. Acreditar que pessoas lutam por isso. E nós precisamos disso. O pessoal tem que se conscientizar de uma coisa. Nós precisamos disso. E está de parabéns você pela luta aí. A nossa luta está junto. Nós continuamos e vamos lutar. Vamos bater, vamos lutar. O que a gente puder. Peço perdão assim para o pessoal que não está conseguindo. Eu quero te fazer algumas homenagens justas que o pessoal está falando. Então a Edna coloca: querido, sinto muito pela sua injustiça que você passou e parabéns pela sua luta e por todos. A Nana coloca, né, que a gente já entra no júri perdendo de 7. A gente chega perdendo de 7-0, na verdade, né? A gente chega perdendo de 7-0. Aí a gente vai atrás do resultado. Dedico, seu lindo. Beijo. O Tarcísio fala uma coisa que toda vez que eu te ouço é verdade. O Oswaldo é um querido. Lembra um familiar. Ouvi-lo é sentir a paz de uma boa pessoa. E eu quero, assim, Oswaldo, te agradecer muito pela oportunidade que tu me dá de ter a sua amizade. Eu quero agradecer muito. A gente trocou muito áudio, eu não sou muito de áudio, a gente ficou mandando podcast um para o outro quando saiu o resultado ali, mas eu reitero o que eu disse, né? A sua fé fez com que você se segurasse tanto tempo. A sua religiosidade te fez segurar esse rojão todo. E mais do que isso, a sua família conseguiu, de alguma forma, sobreviver a essa vida inteira, porque são 31 anos. Então assim, fica a minha admiração pela tua luta, fica a minha admiração pela tua força. É um panteão de orixás, né? É um panteão de sagrados. Independente do que você está assistindo aqui agora, creia, vocês precisam nos entender que às vezes a gente se pega em algo que não existe. E é isso que faz com que a gente segure uns rojão de vez em quando. Então, assim, Oswaldo, muito, muito, muito obrigado pela tua luta, muito obrigado por você. O pessoal fala que eu sou necessário, mas você faz com que eu e tantos outros sejamos necessários. Então, conte sempre com o Informe Blumenau quando você precisar colocar essa indignação para fora. A gente está sempre de portas abertas. Obrigado mesmo por tudo que tu fez e faz pela luta pelos desiguais, pelo direito, a busca pelos direitos humanos, que é isso, é esse conjunto
de tudo, tá? Então, muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua luta. E aí eu vou dizer o seguinte, hein? Para você que está assistindo, e o Oswaldo já está sabendo, dia 18 de novembro, sábado agora, a gente vai fazer a festa do Seu Meia-Noite, o guardião da casa que a gente frequenta. Então, tá todo mundo convidado. Quem quiser dar uma fuçada ali nas redes do Marco Antônio André ou do Oswaldo, que ele vai também compartilhar, estão todos convidados para nós festejarmos, Oswaldo. Vamos festejar o teu renascimento, podemos dizer dessa forma. Amém, né? Eu quero dizer uma coisa, assim, sabe, Marco? Eu preciso dizer de novo, que eu não canso de dizer. Senão nós vai cair, hein? Não, eu tenho que dizer, ganhamos, Marco. Nós ganhamos, cara. A justiça foi feita. Ganhamos. Eu tenho essa palavra ganhamos, eu estou falando toda hora. Não consigo parar de falar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Obrigado, equipe aí. Obrigado, esse Ilê maravilhoso seu aí, esse pessoal todo maravilhoso que está falando aí. Eu digo assim, pessoal, amo vocês e acredito numa coisa. Eu acredito em Deus e que Deus tem iluminado anjos aqui na Terra. Obrigado, pessoal. Um beijo. Axé. Um beijo, Camila. Foi muito ótimo assistir esse cara. É sempre uma palestra maravilhosa. Um beijo a todos. Até quinta-feira que vem. E Tchau. tamo junto. E tamo junto, mas nessa luta aí, vamos lutar, vamos bater de frente, não vamos aceitar, vamos denunciar. E outra coisa, você falou a palavra certa. Agora eu tenho o direito e vou processar. Falou, vou processar, chamar em juiz, vai ter que mostrar as provas que tem contra mim em juiz. Não vou ficar mais quieto, não. Vamos processar. Vamos para cima. Pedro. Pé no peito. Beijo. Axé para todo mundo. Com Deus, querido.